Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nessa sexta-feira pela manhã. No Acorda, esse programa que eu tenho tanto prazer em fazer, porque é praticamente um bate-papo, um desabafo que eu tenho aqui quando eu estou tendo a oportunidade de falar com você. Ainda mais hoje, depois de mais uma atuação fraca do Vasco no Campeonato Carioca, um empate com o Bangu em São Januário. Eu vou pedir para vocês, antes de eu começar aqui a minha resenha sobre o jogo de ontem, que vocês possam deixar o like. Galera, não, absolutamente nada. Começou a visualizar? Senta o dedão no like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O técnico Ramon Lima, ontem, fez uma alteração na equipe do Vasco em relação aí à primeira partida. Uma alteração tática. Alterações de peças foram mais de uma. Por exemplo, o goleiro foi o Daniel Fusato, porque o Pablo aí teve um problema, um edema na mão, e acabou sendo substituído e teve a estreia do goleiro que foi contratado agora. Na zaga, o Souza acabou fazendo a sua estreia nesse seu novo posicionamento. E lá na frente, ele não optou mais pelo 4-2-4 e sim por um 4-3-3. Entrou o JP na equipe do Vasco e o Alegria, obviamente, foi lá para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então o ataque foi Serginho de um lado, com o GB aí jogando centralizado, e o Vasco teve uma postura no início do jogo de muita pouca posse, sabe? Muita dificuldade, uma equipe que relativamente não estava conseguindo criar absolutamente nada. É, e isso, torcedor, é, deixa a gente assim com pouca esperança que com esses jogadores a gente vai poder criar algo diferente. E se você prestou atenção na capa do Acorda de hoje, a minha grande questão está em cima de 3 jogadores: Zé Gabriel, De Luca e Serginho. Depois, no final desse vídeo, eu vou falar sobre o que eu achei taticamente da equipe de ontem, o que poderia melhorar, dos jogadores que eu achei que foi bem, quem foi mal, mas eu acho que não adianta a gente ficar também comentando muito em cima de jogo de time mesclado entre não aproveitados e jogadores da base na segunda rodada do Campeonato Carioca. Eu acho que isso passa longe de qualquer avaliação. O que a gente precisa focar e entender é que existe um planejamento e eu apoio esse planejamento, apoiava, que é o seguinte: a gente tem alguns jogadores que não conseguiram performar no Vasco. Tanto é verdade que o Vasco emprestou esses jogadores, cada um para um clube. De Luca foi para o Ceará, o Serginho foi para o Criciúma e o Zé Gabriel acabou indo para o Coritiba. Desses 3 jogadores, apenas o Zé Gabriel foi titular na equipe que ele foi. O Serginho não conseguiu ser titular numa equipe que foi rebaixada. E o De Luca não conseguiu ser titular numa equipe que jogava a Série B. Ou seja, indícios que não estão performando bem há um bom tempo. O que deve ter pensado a direção do Vasco e quem comanda no futebol? Aí são várias cabeças. Nós temos que pegar esses jogadores, colocar eles para jogarem, para a gente poder valorizar, dar minutagem. Porque se eu entro em contato com um presidente de Série A ou de Série B para tentar repassar um jogador desse, eu pelo menos posso ter a possibilidade de falar que os caras estão jogando, estão em atividade, estão resolvendo jogos, né? Só que o tiro, como tem aquele ditado popular, saiu pela culatra. Porque esses jogadores não jogam nada em equipes que jogam Série D ou nem tem calendário no futebol brasileiro, que é Bangu e Nova Iguaçu, com todo respeito a essas equipes. Então não adianta ficar insistindo com esses jogadores para a partida de domingo contra o Boa Vista. O Flávio falou algo ontem em relação ao De Luca, no primeiro tempo, que eu concordo muito com o Flávio. O Flávio falou assim: eu não falei o nome do De Luca no primeiro tempo. Eu até brinquei aqui. E isso não é de forma pejorativa, porque quem acompanha os meus comentários aqui sabe o respeito que eu tenho pelas pessoas. Eu não sou um comentarista de ficar fazendo comentário pejorativo com o jogador, porque eu sei que o De Luca tem um pai, uma mãe, uma namorada, ou uma esposa, ou filhos, então comentário pejorativo eu não gosto.
Só que eu até brinquei que as imagens do De Luca em campo não chegaram aqui em Santa Catarina. Eu não consegui ver o De Luca em campo. Então para de colocar esses caras. Para. Eu acho que deu. Valeu a tentativa de tentar colocar no mercado. Não deu certo. Segue o jogo. Porque se a gente parar para analisar ontem à noite, o que fez o técnico Ramon Lima? No intervalo do jogo, ele tirou um meio de campo completo, formado por Zé Gabriel, De Luca e JP, e trocou por um meio de campo Jair, Paulinho e Maxi, que foi o suficiente para mudar a história do jogo. Infelizmente, o Jair perdeu um pênalti, faltando aí 3, 4 minutos para acabar o jogo. O Vasco poderia ter saído com os 3 pontos. Deixando claro que esse pênalti, a bola entrando ou não entrando, o rendimento do Vasco no segundo tempo foi muito superior ao primeiro. Não que foi algo espetacular, mas melhorou. Principalmente pelo Jair e pelo Max. Deram uma outra cara essa equipe do Vasco. E eu acredito que para o jogo de domingo, depois de amanhã já tem jogo, contra o Boa Vista, eu acho que esses jogadores já precisam ganhar mais minutagem dentro daquilo que a fisiologia permite e já começar a buscar um Matheus Carvalho, um Tietê, um Piton, um Puma na lateral direita, porque o Paulo Ricardo, o Paulinho, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o lateral direito do São Paulo acabou se machucando, o Ramon chamou o Paulinho, e devagarinho vamos fazendo uma mescla aí para tentar botar uns pontinhos na tabela. E assim, torcedor, eu não estou aqui para discordar de quem não gosta de Campeonato Carioca, porque não tem premiação, porque não vale nada, porque é uma porcaria. Eu quero ser campeão. Como eu respeito a opinião de vocês, que o Campeonato Carioca tanto faz, eu gostaria que respeitasse a minha, que eu quero ser campeão do Campeonato Carioca. Eu quero ganhar de um rival na final, eu quero ter um jogo para poder ficar lembrando de uma grande final, eu quero. E daqui a pouco, se a gente não botar ponto na tabela, a gente não vai nem classificar mais. E se a gente não classificar mais, daqui a pouco tem a questão da Copa do Brasil. A gente não pode esquecer que o Campeonato Carioca dá vaga na Copa do Brasil, né? Então, é nisso que eu me apego, assim. E outra coisa, o Fábio Carilli, que tem a estreia marcada aí para o jogo contra o Madureira, em Manaus, eu acho que ele já poderia estar na beira do campo no domingo, sabe? Fica ali com o Ramon Lima, troca ideia, entendeu? Ah, eu não quero ser o principal lá, o que vai ficar na beira do campo, mas fica ali do lado do Ramon Lima, ou então vai para a beira do campo já. Eu acho que está na hora do Vasco colocar alguns jogadores aí dessa equipe principal, porque o que a gente está vendo não está legal. E hoje, o que está acontecendo nessa equipe é o seguinte: os que eram para dar suporte, para se destacar, não estão jogando nada. E nós temos meninos da base que não estão prontos. É nítido, claro e cristalino que tem jogador que está jogando nessa equipe. O Bruno Lopes não tá legal. Não tá. Aliás, se eu sou o Vasco, eu mando o Bruno Lopes para São Paulo. Vai lá jogar a Copa São Paulo, Futebol Júnior. Não vamos ficar insistindo com isso, sabe? Então, torcedor, basicamente, a minha linha de raciocínio é essa: que esses jogadores não tá legal. E para analisar aqui individualmente outros jogadores do jogo de ontem à noite, vou falar para vocês, torcedor, que o Daniel Fusato fez uma ou duas boas defesas, tem uma saída de gol aí que não me agradou. Me parece que é um goleiro que também tem dificuldade para jogar com os pés, o passe nunca sai muito limpo, mas enfim, vamos ver como é que vai ser aí no decorrer dos anos, não vai ser dos jogos, melhor falando, não vai ser por causa de um jogo que a gente vai dizer como é que é o Daniel Fusato. O Paulinho vem numa crescente, lateral direito, vai para a seleção brasileira agora, é um jogador que para o futuro do Vasco tem tudo para ser um jogador brilhante. O Luiz Gustavo foi bem na quarta zaga, ao lado do Souza, não foram muito exigidos, mas tiveram uma postura bacana. O Souza acho que vale o teste e vale continuar tentando com ele nesse posicionamento. O Vitor Luiz, abaixo, confesso a você, torcedor, que esperava mais do Vitor Luiz, acho até que deveria ter cobrado o pênalti ontem à noite. Meio de campo eu já falei de todos eles. Lá na frente só falta falar ainda do GB, que eu acho que fez um jogo ok. Eu acho que se tiver melhor acompanhado, vai acabar jogando melhor ainda. E depois as entradas eu já comentei bastante aqui com você, torcedor. Então, o meu recado hoje, nessa sexta-feira de manhã, aqui no Acorda Vascaíno, é esse. Que eu acho que valeu a tentativa, mas infelizmente esses jogadores não devem mais jogar com a camisa do Vasco. Tenta uma colocação no mercado, testa novos jogadores, puxa mais alguns titulares, para daí sim, na próxima quinta-feira, estar com a equipe titular, que é o que o Vasco precisa. Lembrando que além de incorporar o elenco com esses titulares que estão treinando, aliás, ontem o Vasco fez um jogo treino, venceu por 3-1, mas precisa contratar.
O Vasco precisa contratar atacantes. O Vasco hoje de atacante confiável tem um. E o Ryan, 2 que está na seleção. Não dá. Nenhuma equipe profissional pode ter 2 atacantes. Nenhuma equipe profissional pode ficar sem beiradas, como o Vasco está hoje. Então, senhor Marcelo Santana, acelera, meu filho. Acelera, porque a gente precisa de atacantes. Como você que está aí do outro lado, por favor, acelera o dedão no like. Compartilha essa live para fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o BDG e hoje à noite tem aí o Flávio Dias com o Sextou. Lembrando que tem hoje o jogo da Copinha também, que o Vasco consiga fazer um bom jogo e consiga aí vencer a equipe do Flamengo de Guarulhos para continuar nessa competição. Tamo junto. Abraço, galera.